E a verdade é que, acredito que no início ao meio desse mês, início do mês, o Senhor me deu esse versículo e eu fiquei admirada em saber que Ele estava me dando a mensagem desse domingo com tantos dias antes, já que geralmente Ele me dá na última hora. E aí o Senhor me deu algumas confirmações, apareceram algumas pessoas com situações para orientar nessa área, e eu entendi que tudo aquilo Deus estava confirmando. Só que nesse processo em que mãe interna, que vai amputar e etc., que a gente vê tanta coisa dentro do hospital, que o Papa morre, que tem tanta coisa, e anuncia crise, eu perguntei ao Senhor uma madrugada dessa, Senhor, eu não quero pregar sobre isso, porque para mim, gente, falar de dinheiro ou de finança é a coisa mais pobre que a gente pode falar em relação ao que Deus pode fazer, sabe? O dinheiro é a menor coisa de todas. Então, como eu prego um domingo por mês, eu acho um prejuízo até gastar falando de coisas da terra, porque eu amo falar do céu, falar do poder, falar que Ele vem, falar para você colocar sua casa em ordem, senão você vai morrer, entendeu? Eu gosto dessas coisas. E aí, eu fiquei me questionando se essa era a palavra ou não, e querendo de Deus um sinal, e pedindo ao Senhor. Então, na minha última madrugada no hospital, de sexta para sábado, o Senhor me deu uma visão, e a visão eu desenhei para os meninos colocar no data show, soltei para nós. E a visão foi exatamente essa, que eu falei, Senhor, no tempo do fim eu queria falar da sua volta, ou do avivamento, eu não queria falar dessas coisas. E Ele me fez lembrar da última vez que ministramos, que nós só citamos para a igreja sobre a transferência de riqueza, né, que nesse tempo que Ele vai tirar da mão do ímpio para a mão do justo. E aí, quando eu lembrei das crises anunciadas, se você está vendo o jornal, está um pouquinho por dentro, está vendo aí, né, as notícias vindo, parecia que não fazia coerência. Então o Senhor me mostrou exatamente o data show e eu mostrando para a igreja a ligação dos assuntos, que os assuntos parecem variados, mas é o mesmo. Crise financeira ou crise mundial, seja ela de qual forma for, de saúde, etc. Transferência de riqueza e avivamento é um assunto só, não parece, né? Mas é um assunto só que está apontando para a volta de Cristo. Parece loucura isso, mas a gente vai entender isso aqui. Então, todos os três assuntos estão relacionados ao avivamento. E a gente começa, então, pelo texto aqui de Lucas. Lucas está dizendo dessa forma, olha, se vocês não são confiáveis para lidar com as riquezas injustas. Alguns textos dizem, a riqueza perecível deste mundo, como Ele, né, o Senhor vai confiar a vocês as verdadeiras riquezas. Eu queria começar com uma pergunta. Quem aqui sente e entende que Deus tem um chamado na sua vida? Tem um ministério para você, tem uma obra, estou falando de ministério, estou falando de chamado para fazer alguma coisa para o Senhor. Levanta a mão de novo. Ok? Amém? Só para você lembrar, né, que você tem um chamado. De acordo com a palavra de Deus, com o que acabamos de ler, você e eu, nós não vamos conseguir galgar lugares maiores ministerialmente se antes nós não administrarmos bem nossas finanças. Quem diria que dinheiro ou que a finança seria tão espiritual? Porque o que o texto está dizendo aqui é que se eu não sei cuidar do meu dinheiro, como Deus vai confiar a mim coisas maiores, riquezas profundas? Porque você precisa entender que o ouro, que o dinheiro parece para a terra uma coisa, né? É um sonho para galgar, um tesouro. Para o céu não é nada. Porque a Bíblia diz que o ouro que o homem briga por ele na terra, no céu será como poeira, porque a rua é de ouro. Quando ela fala que a rua é de ouro, não é no sentido para você imaginar, quão luxuoso o céu é, não. É que o que o homem briga tanto aqui no céu tem valor de terra. Aleluia! Você está entendendo? Não tem valor de nada, é pouco, é pequeno. Então o que o Senhor está nos dizendo é que para eu receber dons espirituais, para eu receber a posição no ministério, um lugar de destaque em um ministério que Ele me chame, eu preciso primeiro cuidar daquilo que Ele confiou a mim materialmente, das minhas moedas. Eu não sei se você está entendendo, deixa eu tentar traduzir para você. Imagine que você tenha algo de muito valor, um sítio com alguns bichinhos, tem muita plantação. Você precisa viajar por um tempo. E você quer deixar alguém morando nesse sítio para cuidar para você.
Você entregaria na mão de alguém que quando você visita a casa está um nojo, o quintal está cheio de mato, você entregaria? Sim ou não? Porque logo você entenderia, opa, se ele não está cuidando do quintal dele, que é um quadradinho, se ele não está capinando a frente da casa, ele vai cuidar do meu sítio? Vocês estão entendendo? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então o que o Senhor está dizendo é, as riquezas, as verdadeiras riquezas que eu tenho para o meu povo, elas são as verdadeiras, são maiores. Mas a condição para que eu confie é a forma que você administra o que você já tem. Até porque, queridos, vai doer um pouquinho, tá bom? Eu vou tentar ser calma, mas é difícil não doer, tá bom? Até porque você tem que entender uma coisa. O dinheiro que você tem não é seu. Quando você entender isso aqui, a sua vida muda. Porque o Senhor te colocou como administrador dos tesouros do reino dele. Então, se eu entendo isso, eu não vou gastar de qualquer forma, porque eu entendo que ele confiou a mim, mas é para me administrar. Por que você ainda não galgou lugares maiores no sentido financeiro? Porque você não sabe administrar o que ele confiou a você. Vocês estão entendendo? Alguém está entendendo? Eu sei que hoje não é uma mensagem para você pular da glória. Por isso que eu quis cantar antes, até para me sentir, né, derramar um pouquinho em mim mesmo do que eu vim sentindo no caminho para cá. Porque eu sei que a palavra de hoje ela é de ensino, na verdade. Ela é reflexiva. E quando o Senhor me deu este versículo, eu só tinha ele. E eu mandei mensagem para Lili e disse para ela bem assim: cara, se eu tivesse liberdade, talvez é a palavra, não sei. Eu queria muito fazer como algumas igrejas que eu admiro, que eu vejo fora, que fazem. Aquele mês que é para tratar aquele assunto. Então, são, por exemplo, mês de maio. Nós estamos em maio, né? Estou perdida porque lá dentro a gente não vê o tempo passar. Então, mês de maio, por exemplo. Mês de maio não tem congresso. Então, 4 domingos seria para destrinchar um assunto. Junho, volta normal os cultos. Julho, aí exemplo. Agosto, de novo, um outro tipo de assunto. Assim, a gente avançaria. E esse assunto, finança, arrebatamento, troca de riqueza, é um assunto que a gente precisaria aprofundar mais. Mas eu lutarei para em 1 hora no máximo entregar para você aqui um resumo de tudo isso. Você pode dar um glória? Amém? Então por que ele está dizendo que se eu não for uma boa administradora das pequenas coisas aqui dessa terra, ele não pode me confiar nada maior? Ou seja, os tesouros verdadeiros. Porque se eu não sei lidar, se nós não sabemos lidar com o infiel, com o terrível mamon, né? Que é dinheiro, posses e coisas, como ele vai poder confiar a nós dons espirituais? Como ele vai poder confiar a nós ministério, rebanhos e etc? Porque a gente precisa entender que essas outras coisas que eu aqui citei, para ele é que é as verdadeiras riquezas, porque disso vai valer ou vai condizer o crescimento do reino, a forma que eu administro os dons espirituais. Por nós estarmos nesse tempo de mídia, vocês têm acompanhado o nível de escândalos que temos na mídia com as coisas de Deus. Os dons de Deus estão sendo usados de forma errada. Os dons de Deus estão sendo usados para o próprio enriquecimento, para a própria fama, para a zombaria, para motivos de memes e etc. Então Deus não pode confiar a mim os seus dons se eu não sei usá-lo. Você está entendendo? E como eu vou provar para ele que eu sei usá-lo? Como, igreja? Como, igreja? Administrando o dom? Administrando o dinheiro. Porque o dinheiro para mim é a minha riqueza. Então eu estou cuidando da minha. E quando eu cuido da minha, ele olha. Opa, ela pode administrar as minhas. Vocês lembram de Davi? Davi cuidava com zelo das poucas ovelhas de quem? Dele? Dele? Gente, vamos parar para pensar. É bicho, é animal. Você está lá no pasto sozinho cuidando, veio um leão. Sério que você ia enfrentar leão? Você ia sair correndo e ia justificar. Pai, não sei nem se alguma ovelha escapou. Eu sei que eu meti o pé, porque era eu as ovelhas. Então, antes elas do que eu, sim ou não? Alguém está entendendo? Mas esse menino arriscou a vida, não uma vez, mas 2. Aleluia! Alguém está entendendo? Então Deus está olhando. A casa de Jessé tem homens grandes, fortes, com postura para rei, segundo o que ele tinha de referência do rei anterior. Mas Deus está olhando lá de cima, um pasto, o menino que arrisca a própria vida para cuidar bem
bem do que nem era dele. Então Deus está dizendo, se Ele cuida tão bem de animal, de ovelhas, Ele pode cuidar do meu povo. Eu tenho para Ele uma unção. Eu vou tirar Ele do pasto, eu vou dar a Ele um trono. Aleluia. Oh glória, eu sinto Deus aqui. Então nós vamos dividir aqui por capítulos. Amém? Que aí você vai entendendo. Primeiro capítulo vai ser breve, mas acho que é um dos doídos. Dívidas. Melhor pular isso aqui, né, gente? O que vocês acham? É sério que você fica abatido porque Deus te fez uma promessa espiritual e não cumpriu até hoje? Mas você está cheio de dívida? Aleluia. Onde está o Deus que me fez a promessa? Ele está observando como eu administro o que eu tenho. Porque a palavra fala que para mim galgar o muito, eu preciso antes ser fiel aonde? No pouco. E o que é dívida, gente? Dívida é a antecipação de um sonho. Não é nesse tempo que era para eu ter, mas eu quero antecipar algo que eu desejo e eu dou um passo maior do que a perna. Isso é dívida. Como a gente não entrar em dívidas? Entendendo que se eu não posso comprar agora é porque não é o tempo de eu ter. Eu vou repetir isso aqui. Se eu não posso comprar agora, ainda não é o tempo de eu ter. Mas, pastora, peraí. Eu preciso. O meu quebrou. Deus sabe que eu preciso. O que eu faço agora? Aleluia. O que você faz agora, gente? Você tem um pai. Eu vou repetir, você tem um pai. Quando meu celular deu tchutchu da noite pro dia, na verdade no período do Oi Filha, foi desesperador, precisava comprar passagem, etc. E ele desligava e aquela coisa toda, levei para consertar. E na verdade foi uma gambiarra temporária até o evento passar. O evento passou e pifou. Todos me falavam do iPhone. Eu, pra mim, quando a gente não tem, a gente acha, eu não quero esse negócio não sei usar. Mas eu falei assim, então pai, eu queria. Vou contar, tá bom? Aleluia. Mas eu tenho como? E posso fazer dívida agora? Não posso, vou contar para papai. Eu não estou falando, gente, daquele telefone que a cobrinha roda. Lembra que a cobrinha pretinha? Vocês lembram desse telefone, gente? Os jovens não, os mais antigos, lembra? Nokia. Porque alguém te dá um desse que você tem parado em casa, é difícil hoje, mas digamos que é mais fácil. Não estou usando mais, é só para ligar. Você resolveu um negocinho, está aqui. Então o primeiro sinal que Deus me deu foi quando o irmão Rodrigo chegou e falou assim, pastora, fica com esse aqui até eu conseguir um. O pastor ia comprar, né? Descobri o plano dele, sem querer. E aí ele falou, fica com esse aqui para você ir treinando, para você ir ensaiando, para você acostumar. E aí quando eu falei com ele, eu fui pagar os dias, né, que eu fiquei, ele não, é para você testar mesmo. Eu já fiquei tocada com aquilo, porque ninguém faz isso. E aí ele reconhecendo que de alguma forma, eu nem sei de que forma, a casa dele foi alcançada por algum motivo pela minha vida, pelo aquilo que eu ministrava. Ele foi honrar e não foi só emprestar o telefone. Ele deu capinha, ele deu o carregador e até aí tudo bem. Aleluia. Aleluia. Você precisa entender que Deus faz além do que nós pedimos ou pensamos. Deus faz além do que nós pedimos ou pensamos. Então, dívida é quando eu vou antecipar, eu vou querer alguma coisa fora do tempo. E a maioria das vezes nós fazemos isso sem pensar na consequência. A gente tem um prazer no momento de compra, mas depois a gente vai ficar a noite sem dormir por não conseguir pagar. E você vai perceber que o prazer daquilo até passa. É igual quando você compra uma roupa na loja, ficou show, em casa você não gostou muito.
Aleluia! Então, entenda isso aqui, queridos. Deus quer que você tenha uma vida tão equilibrada. Porque primeiro, para Ele te dar mais, você vai ter que ser fiel no... Então nós precisamos estarmos preparados para qualquer emergência. Não levanta a mão, não. Mas quem aqui, se seu carro quebrar de uma forma grave, você tem o dinheiro à vista para resolver hoje? Alguém está me entendendo o que eu quero dizer? Quem aqui, se Deus livre e guarde, uma doença chegar e o remédio para ser usado seja de R$200 para lá e você tem para comprar? Se a emergência chegar na nossa casa, a gente está preparado? Sim ou não, igreja? Pode colocar a mão assim para falar, para ninguém ver o que você está falando. Entendeu? Precisamos estar preparados para qualquer emergência. Nós erramos ao não ensinarmos aos nossos filhos sobre o dinheiro. A escola não ensina as crianças sobre o dinheiro. E se você tem mais de 20 anos de crente, vai poder comprovar isso aqui. Que se em 20 anos, ao menos 2 pessoas apareceram para ensinar você a lidar com o dinheiro, foi muito. Nós até temos gente que ensina a dar dinheiro, mas quase ninguém ensina como fazer dinheiro, como receber dinheiro. A única coisa que se ouve nos altares sobre uma forma do dinheiro crescer é o ofertar, que é bíblico e funciona, é real. Mas ninguém ensina na prática como ganhar mais, como poupar, como investir. E você precisa entender que a volta de Jesus acontecer, tem que acontecer a transferência de riqueza, porque isso condiz com o avivamento. Alguém está me entendendo? Sim ou não, igreja? Aleluia, aleluia. Então, queridos, a maior parte do tempo em que nós nos endividamos é porque nós tentamos ter o que o outro tem, sem saber que ele está atolado em dívida pela mesma coisa que ele tem e a gente está querendo. Quem nunca? Trocou de carro assim que acabou as parcelas. Você não consegue descansar em ficar uns meses sem parcela. Trocou, você já pensa, vou vender, vou repassar e vou comprar outro. Se fosse elas por elas, tudo bem, mas não. Geralmente você adquiriu uma nova dívida. E depois você quer que Deus resolva aquilo que você procurou. Alguém está me entendendo? Sim ou não? Eu quero fazer uma conjectura para que você entenda isso aqui. Imagine comigo, se o dinheiro falasse. Tenta imaginar o dinheiro te visitando, aparecendo na sua casa e sentando no seu sofá para uma conversa com você. Quando eu imaginei uma nota grandona com o braço. A minha mente é muito fértil, sabe? Então, o seu dinheiro diria para você mais ou menos assim. Sentado no seu sofá, ele diria, sabe, eu estou tão deprimido. Eu estou cansado, eu estou triste das pessoas abusarem de mim. Eu estou cansado de me usarem com más motivações, roubando, brigando, mentindo, enganando e cometendo até crimes por minha causa. Eu sou culpado pela maioria dos divórcios. E eu estou cansado de lutar com a cobiça. E eu já joguei meu tempo fora demais. As pessoas acham que eu sou a sua segurança, mas eu não sou. É o dinheiro na terapia. As pessoas acham que eu sou Deus, mas eu não sou. Eu gostaria muito que eles entendessem que se eles souberem me usar do jeito certo, como eu seria útil e eles seriam abençoados de verdade. Aleluia. Aleluia. A primeira coisa, e aqui eu abro um parênteses e fecho muito rápido, porque nem está anotado. Entenda, igreja, que eu não prego fora com anotação, só aqui. Porque para vocês sempre é algo mais profundo, fresco, novo, e aí o cérebro não acompanha tudo, eu tenho que anotar, tá bom? Amém? Entenda isso aqui. Se tem alguém nosso meio endividado, quando eu falo endividado, eu não estou dizendo que você comprou o perfume na Fernanda, mês passado, parcelou em 3 vezes, e esse mês você conseguiu dar a parcela. Isso não é dívida, porque eu estou conseguindo pagar.
Está dentro do orçamento, não me enforquei por isso. Vocês estão entendendo? Amém? Dívida é quando você está embolado, quando você está sem sono, quando é um monte de coisa. Quando é tudo vencendo junto. Ou quando você nem tem. Ou começa a pegar emprestado para tentar pagar a dívida que tem, fazendo mais dívida. Vocês estão me entendendo? Mas talvez você já vacilou, já chegou nesse ponto. O que fazer agora? Primeiro, um conserto. A primeira coisa que você precisa fazer é orar confessando ao Senhor: Senhor, eu me arrependo por não ter cuidado direito dos tesouros do reino que o Senhor confiou a mim. Mas eu te peço uma segunda chance, me ajuda a sair daqui, eu prometo que eu vou administrar direito. Primeiro passo. Segundo passo, quem está devendo não compra mais nada. Gente, quem está devendo repete roupa. Quem está devendo não faz cabelo. Ou aprende, porque eu faço minha unha, meu cabelo, o que mais precisar. Minha roupa. Você não tem como fazer, e pagar alguém, aprende e faz, vai. Sim ou não? E nessa de não ter, eu fiquei especialista. Esses dias uma mulher queria fazer uma... É collab o nome? De um salão grande, menina. Me mandou mensagem: eu queria conversar com você. Eu pensei: Senhor, será que eu vou ser patrocinada? Finalmente, Jesus. E ela disse: eu vi que você faz seu próprio cabelo. Eu, sim. Eu queria fazer uma troca. Você fazer o meu, eu fazer o seu. Só que eu pensei: pô, eu ir pra lá, ficar um dia todo. Eu falei: não me interessa não. Já estão querendo meu serviço, gente. Aleluia. Aleluia. Enquanto você estiver devendo, entenda, não é para sempre. Mas enquanto você estiver devendo, você não come porque tem vontade. Você come o que precisa comer. E quando a vontade for insuportável, você faz o quê? Pede papai. Quantas vezes eu comentei: pai, que vontade de comer. Enquanto eu falo, alguém já está ligando, está chegando em casa ou me convidando para ir comer exatamente o que eu quero. O pai cuida. Você precisa aprender a viver do cuidado dele, confiando nele. Amém? Segundo, se posicione. Aqui não é só para quem está endividado. Se posicione e decida. Então que você saia de hoje aqui deste lugar inconformado. Como assim? Conformado com o quê? É você conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, um posicionamento onde você sai daqui decidido. E que o que eu vou falar aqui agora seja para você como uma oração decisiva. Que oração é essa? Eu não vou mais viver sobre este jugo pelo resto da minha vida. Alguém pode dizer amém? Amém? Eu não vou ser mais escravo de agiota pelo resto da minha vida. Alguém pode dizer amém? Aleluia! Eu não vou viver com medo quando o telefone toca, que é alguém me cobrando. Alguém pode dizer amém? Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. E eu não vou viver mais desse jeito. Eu me conserto agora. Aleluia! Afirme para você, faça um compromisso com você e a sua alma. Eu vou chegar ao ponto de quando eu quiser comprar, eu terei como comprar sem me endividar. Eu chegarei ao ponto de eu ter não apenas o que eu quero, mas em abundância para socorrer o necessitado que não tem. Amém? Amém? 2 versículos sobre dívida, a gente muda o tema. Provérbios 22, 7 diz bem assim: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, 26 e 27. Não seja como aqueles que com um aperto de mão empenham-se com o outro e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-los, por que correr o risco de perder até a cama que dorme? Ele está falando aqui de dívida alta, né? Tanto de agiota quanto de banco. Amém? Ó, pra você ver, a Bíblia tem para tudo uma resposta. Você pode dar um glória? Mudando de tema, nós falamos agora do primeiro ali, crise. Eu acho que não tem um mês ainda, não sei. Como eu disse, estou perdida. Acredito que tem mais de um mês, sim. Só que a mãe está lá, vai fazer 15 dias. Eu tive um sonho, e o sonho foi como um alerta. Sabe aquele sonho que é rápido e tão forte que te acorda? E o sonho era uma voz ecoando. Tinha muita gente correndo desesperada. E uma voz ecoando, dizendo bem assim: junte comida. Vocês já estão atrasados porque eu já avisei.
E a voz ecoou no quarto e eu acordei. E quem é daqui um pouquinho mais de tempo, lembra que no ano da eleição, o Senhor me deu um sonho. A gente estava lá na casa que alagou ainda. E naquele sonho eu vi o resultado das eleições. Quem é desse tempo aqui? Quem é? Eu vi o resultado da eleição, a porcentagem foi exatamente a mesma porcentagem. E o Senhor dizia bem assim: vocês terão pouco tempo para juntar alimento. Só que para todo mundo que eu contei, aí eu, em vez de ouvir o Senhor, eu descansei no que as pessoas diziam. Para todo mundo que eu contei, dizia bem assim: o Brasil é muito rico. Até conseguir quebrar o Brasil, vai levar não sei quantos anos. Esse mandato não quebra, não. E aí a gente vai descansando, né? A gente não entende muito de economia. Então a gente foi descansando. Mas se você não sabe, o nosso excelentíssimo presidente, ele anunciou, isso aqui não é fake news não, ele anunciou que não haverá dinheiro em 2027 para educação, para segurança pública e para saúde. Ele anunciou agora, esses dias, que não tem mais dinheiro. Você está entendendo? E também já anunciou que não terá dinheiro para os aposentados. Tem alguém aí aposentado, ganhando seu dinheirinho todo mês? Não vai ter como pagar a aposentadoria. Só que o Senhor me deu um alerta lá. Gente, eu estou falando, antes, é a noite que antecedia o segundo turno. Vocês estão entendendo? O Senhor dizendo, vocês terão pouco tempo. Só que a gente pensou, pouco tempo é um mês, não vai ser isso tudo não, e descansamos. Então, o Senhor veio até a mim e disse, eu já falei, já alertei, vocês estão atrasados. E isso não é falta de confiar nele, porque quando ele te dá a estratégia, você precisa seguir. Agora parece uma incoerência e por isso eu não queria trazer. Senhor, na última vez que falamos sobre o reino, citamos para a igreja de forma pincelada, que esse é o tempo que o Senhor tem anunciado a vários profetas, não só brasileiros, eu estou falando de profetas de verdade, mas também profetas estrangeiros, americanos, que nós chegaremos, estamos perto do tempo, onde haverá uma grande transferência de riqueza, da mão do ímpio para a mão do justo. Como assim, Senhor? Tem que juntar alimento agora, não estou entendendo isso aqui. Foi quando ele falou, está tudo interligado, você já vai entender, não é para, como diz o Chaves, criarmos pânico. Aleluia. Eu quero ler a Bíblia com vocês. Provérbios 21, 20. Quem está acompanhando aí, diga amém. Diz bem assim, Provérbios 21, 20. Eu vou ler 3 versões para você entender. Na casa do sábio há tesouro valioso e há azeite, mas o tolo devora tudo que pode. Aí a gente pensa bem assim, nós, né? Na casa do sábio rico, porque ele está falando de tesouro valioso. Então, não tem mesmo? Não é para mim, né? Aí tem a versão NTLH, que diz, o homem insensato, o mesmo versículo, tem o suficiente para viver, na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Aí eu penso, eu também não estou na riqueza e na fartura, esse versículo não é para mim, por isso eu tenho que ler mais uma versão. Aí na nova versão internacional, mesmo versículo, na casa do sábio há comida e azeite armazenado. Aleluia, aleluia. Mas o tolo devora tudo que tem. Vou repetir. Na casa do sábio tem comida e azeite armazenado. Então o que ele está falando de riqueza? Ele está falando de uma precaução. Ele está falando que se uma emergência chegar, você tem. Agora entenda isso aqui, gente. O que o Senhor está dizendo. O Senhor está nos alertando para sermos prudentes, porque Jesus disse para a gente ser prudente como simples como a pomba e prudente como a serpente. A prudência tem que andar com o crente, mas o crente é o cara mais descansado de todo. Descansado do jeito errado. Descansado na prudência, desesperado com ansiedade quando a crise vem. Entendeu? Não é que ele descansa no dia da crise, não. É que ele é desorganizado mesmo.
Então o Senhor está nos alertando para sermos prudentes, sábios e estocar um pouco. Primeiro eu estou falando da crise que já está anunciada e chegando. Na verdade já chegou. Você que não sentiu ainda muito, tá bom? Amém? Agora aqui, eu orei ao Senhor, falei, Pai, eu me lembro e eu te peço perdão por não ter agido quando o Senhor falou que a gente teria pouco tempo. Mas eu não recebi assim um dinheiro para me comprar um lugar e colocar ali uns 100 quilos de comida. Porque você também esperou isso, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas olha o que ele falou para mim. Eu não mandei você estocar 100 quilos. Eu mandei você começar por 1 quilo. Vou traduzir, gente. Que dá até hoje? Eu estou perdida. 3, 4? Então a maioria de vocês não receberam ainda. Certo? Quinto dia útil está chegando. Você não vai começar mês que vem. Você vai começar esse mês, na sua compra. Se você compra 5 quilos de arroz e dá para um mês, esse mês você vai comprar 10 quilos. Você vai comer os 5 quilos, eu espero que não de vez, e você vai guardar os outros 5. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Você vai comprar uma lata de óleo a mais, você vai comprar um pacote de feijão a mais. Você vai começar com um pouquinho, porque é sendo fiel no pouco que o Senhor vai te mandar recurso para mais. Alguém está me entendendo? Houve uma moça, esqueci o nome dela agora, muito abençoada, que o Senhor alertou ela sobre essa crise. E na visão que Deus deu a ela, Deus mostrava os pobres desesperados, ao ponto de estar revirando lixo para tentar comer e não tinha. E uma área, ela como se ela visse dois cenários. E na área rica havia não só comida, mas havia sabedoria em dividir. Então eles se juntavam para fazer o almoço comunitário, dando cada um pouquinho que tinha, eles dividiam o que tinham para dar. Porém, havia um desespero nas ruas, pessoas gritando, porque as casas estavam sendo invadidas, não para roubar ouro, ou joia, ou dinheiro, mas para roubar comida, porque nos mercados não tinha comida. Alguém está me entendendo? Sim ou não? E por que o Senhor está falando de estocar, dando este alerta para nós? Porque em caso de uma crise desse nível, você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não vai dar para comprar, porque não tem no mercado. Alguém está me entendendo, gente? Sim ou não? Eu espero que alguém esteja vendo Deus aqui. Eu sei que tem os céticos, os que não creem, os cabeça dura, os teimosos. E eu quero dar um conselho, e aqui é um conselho de amigo. Comece, mas não conte que você começou. Porque quem não crê, sabendo que você fez, vai querer ir com medo que você guardou para seus filhos. Amém? Amém? E aí é errado eu negar? É errado eu negar para quem não sabia e precisa. Para quem está recebendo a informação e ignorou, não é errado. Porque todos estão recebendo a mesma informação do céu no mesmo dia. Você pode dar um glória? Mais forte? Acho que vai ter que dar mais um para me beber água, gente. O que a crise tem a ver com avivamento? Eu queria falar só de avivamento, que eu amo falar de poder, né? Bora lá. Primeiro, antes do avivamento sempre virá uma crise. Vou repetir. Antes do avivamento sempre virá uma... Esse é o cenário de Joel. Você vai ler Joel 1, capítulo 1 e capítulo 2. Ele está falando primeiro da crise. Não havia chuva, não havia grão. As vacas estavam secas, estavam morrendo no pasto. Não havia o que comer, não havia o pão da oferta na casa do Senhor. De tão caótico que era o cenário de crise. Capítulo 2. Veio derramar do Espírito. Então derramarei depois disso. Depois de quê? Depois da crise, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós falamos isso aqui da última vez que ministramos. Amém? Então, primeiro, a crise, ela sempre vai vir alinhada com o avivamento. Ela antecipa, ela vem primeiro. Por quê? Porque nesse tempo de bonança, você está vendo, por exemplo, a igreja brasileira. Enquanto ela não é perseguida, enquanto o crente não é agredido, enquanto ele não está passando necessidade, ele está vivendo o evangelho de forma banal. Ele só vai se posicionar para buscar santidade, buscar o revestimento de poder quando a perseguição vier. Alguém está entendendo? As igrejas que são perseguidas, os cristãos de lá são de maior qualidade do que nós. E quando algum deles consegue vir para cá, eles querem voltar
voltar para o lugar onde vão perder a sua vida porque se envergonham. Que com tamanha liberdade o nosso relaxo em oração, jejum e no anunciar o evangelho é grande. Porque é bem verdade que a gente só valoriza depois que perde. Então a crise é para balançar mesmo. Porque é Deus limpando e o juízo de Deus vem para limpar a casa. Deus usa, querido, não só a crise. Deus usa os escândalos também para limpar a casa. Também é para o avivamento. Como assim? Porque se eu não sou verdadeira, quando o escândalo vem, eu me abato e saio. Então é uma limpeza que está acontecendo. São as ferramentas que Deus tem para usar. Porque o juízo de Deus sempre vai começar pela casa de Deus, ok? Amém? Quem me entende, diga amém. Segundo, o avivamento, a gente ama falar dele, mas o avivamento não é um assunto romântico, como a gente coloca, né? Romantizando. Não, gente. O avivamento acontece mediante a perseguição e crise. O avivamento da Coreia do Sul, por exemplo, é após a Segunda Guerra Mundial. As igrejas reunidas estavam em escombros e também de lona. Eles não tinham como se reunir. É nesse cenário pós-guerra, tudo quebrado, demolido, fome e doença, que os cristãos começam a se reunir para buscar avivamento. E hoje, eles são referência. As maiores igrejas, inclusive a maior igreja do mundo, está lá. O país prosperou de maneira tal depois do avivamento. E você vai ler todas as histórias da igreja de avivamento, sempre foi um cenário de crise e perseguição. Vocês estão entendendo o alinhamento aqui? Amém? Então, para o avivamento acontecer, e já está às portas. Para o avivamento acontecer, as coisas tendem a piorar. Não é para te assustar, não. Piorar. Amém? Então a crise, ela caminha junto com o avivamento. E por quê? Porque muitos só vão se converter mediante a dor. Quero que você dê um glória bem alto. Acho que mais alto. Vocês não entendem muitas vezes o comando não, mas é porque a gente aqui vê o mundo espiritual. Deixa eu dar um alerta para quem está nos visitando e está desviado ou ainda não aceitou Jesus. Venha enquanto o Pai está te chamando por amor. Aleluia. Venha hoje antes que a porta se feche. Venha hoje antes que o câncer chega. Venha hoje antes da falência da família. Venha hoje antes da perca de um filho. Venha por amar a Ele, porque Ele está dizendo: eu te amo e quero salvar sua alma. Mas muitos, o evangelho está sendo pregado e muitos estão achando que é chatice, que é abrir mão do que eu gosto, que é abrir mão da minha liberdade, dos meus prazeres, que é estar debaixo do jugo de pastor, de igreja. Eu não quero, ninguém manda em mim, eu vou viver a minha vida. Então por isso o Senhor permitirá crise, fome, doença. E quando o mundo vê que não há saída para ele em outro lugar, eles virão para Cristo, e isso é avivamento. O meu convite é que você venha hoje. Se quiser vir agora também, a gente interrompe a palavra e já ora com você. Amém? Se quiser vir agora, a gente para tudo, porque haverá festa no céu. Porque o avivamento, querido, é uma onda. A última onda de avivamento está vindo. Quando a onda vai se formar, a gente percebe, principalmente no caso de tsunami, que o mar faz o quê? Recua. E ele começa lá das imediações dele. Não chegou na terra ainda. Eu quero fazer parte dessa onda. Aleluia. Eu não quero ser dos que estão em crise, desesperado e vindo se converter pela dor. Não. Eu quero ser os que estarão cheios de poder. E no meio da crise orará e Deus multiplicará. Eu quero ser os que carregará a chama. E que no meio de uma epidemia orará e os enfermos serão curados. Você tem dois lados, escolhe o seu. Ou você vem agora, se enche de poder e faça parte dos que carregarão a tocha. Ou você será o que virá pela dor. Aleluia.
Avivamento e crise alinhado, nós podemos ver isso em Atos. Eu nunca olhei para Atos 2, a partir de Atos 2, vendo crise. E é lindo esse poder que o Espírito Santo tem de nos revelar aquilo que você já leu muitas vezes e não reparou. Que crise tem lá? Em Atos nós vemos no ajuntamento, assim que Cristo vai, depois de 10 dias reunidos, o Espírito Santo descendo. Assim que eles foram cheios do Espírito Santo, há uma ousadia em Pedro para pregar, vocês lembram disso? Há uma conversão em massa, só que assim que acontece, dia seguinte eles estão voltando para o culto, o coxo é curado e então começa a perseguição. A partir de agora, até então, não tinha sido nenhum apóstolo, nenhum discípulo preso, mas o poder desceu, começou as prisões, os açoites e as mortes. Avivamento, tá entendendo? Começou o avivamento, começou a crise. E aí, a troca de riqueza, onde entra aqui? Você vai ler, a partir do capítulo 2, que as pessoas vendiam o que tinham, acolhiam os que iam se convertendo, e para que houvesse pão na casa para todo mundo, eu tinha um terreninho, eu vendia o terreno para financiar o Evangelho. O Evangelho chegou até a nós por causa de quem não desistiu lá atrás. Alguém está entendendo? Aleluia! Alguém está entendendo? Diga amém. Então era para manter, para cumprir ali, manter o ID. Entenda isso aqui, quem está querendo receber essa transferência de riqueza. Se na primeira chuva, na última vez nós ministramos que nós falamos, lembra? Da primeira chuva e da última chuva, lembram? Vocês lembram, gente? Então, se na primeira grande chuva teve crise e teve transferência de riqueza, na última chuva acontecerá a mesma coisa. Quando nós lemos o texto de Ananias e Safira, a gente sabe que o exemplo que eles estão dando ali é terrível e eles pagaram, a consequência do ato deles. Caíram mortos diante da mentira. Mas o motivo do texto estar ali não é só para falar que a gente não deve mentir ao Senhor. O texto está nos mostrando os cenários, os bastidores pela qual a igreja e os crentes estavam vivendo. O que está acontecendo na história? O que está acontecendo na história? Todo mundo começou a vender seus terrenos, vender suas propriedades para financiar a obra. Alguém está me entendendo? Aleluia. Lá na frente nós vamos ver Dorcas. Quem é ela? Ela é alguém que é usada, uma mulher que é usada para sustentar a obra. E não apenas a pregação, mas quando ela via uma viúva e não tinha condição de comprar roupa, ela costurava e dava. O seu negócio sustentava as viúvas, que naquele tempo a mulher não podia trabalhar. Em Atos 16, nós temos Lídia, que é uma mercadora de púrpura. Negócio prosperando, investindo ali na pregação do Evangelho. Então eu preciso te dizer, Deus dará riquezas a alguns, sim, mas Ele dará a quem tiver o coração para manter a pregação do Evangelho àqueles que ainda não ouviram. Aleluia! Deus dará riqueza a alguns para a manutenção de ministérios verdadeiros. Alguém está me entendendo? Amém, Senhor. Vou beber água e me tomar coragem com o que Ele mandou. Vocês dão mais glória. Pastor, tesoureiro, mas é mais o pastor porque eu sei que é você que manda. Experimente dizimar o que a igreja recebe numa obra genuinamente missionária. E tu verás a prosperidade deles e a prosperidade da igreja. Vou repetir. Experimente. Não é por um tempo, não é por teste, é por fidelidade. Toda renda que entrar na igreja, a igreja dizimar. Se você der o dízimo aqui mesmo, não é dízimo. Aleluia. Aleluia. E se alguém quiser registro, ainda bem que está gravando. Anote essa data e anote o antes e o depois.
depois. Faça um registro mental da estrutura, da quantidade, da finança, do número de membros no antes e no depois. Porque a transferência de riqueza é para quem patrocina a salvação de almas. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, igreja. Eu queria trazer as imagens para vocês, mas o meu dia foi corrido. Eu acabei de anotar, já ia dar 6 horas. Mas existem irmãos nossos, porque cristãos, sendo escravos. Estou tentando lembrar o nome do lugar, mas esqueci agora. Em fábricas de tijolos. E as crianças, elas já nascem sendo escravas. E como funciona? Eles vão fazendo tijolo, eles ganham uma porcentagemzinha muito pequena, mas se chover, desconta tudo o dinheirinho deles. Esse dinheiro é para comprar um feijãozinho, um legumezinho, para fazer uma água rala. E quando o pai está desesperado por não ter como dar comida ao filho, ele vai pedir dinheiro, um adiantamento, que a gente chama aqui, emprestado ao patrão. Só que o patrão não empresta para descontar mês que vem. O patrão aumenta a dívida colocando em anos de escravidão na vida dos filhos. Aleluia. Nós já temos brasileiros, inclusive a tia Josi também foi lá, eu conheci através de um outro missionário, mas a tia Josi, que é aqui de Vila Velha, foi lá mês passado, se eu não me engano. E para libertar uma família você consegue, mas precisa levar o dinheiro, gente, é um tantão de dinheiro assim, porque o dinheiro deles é outra moeda, né? Mas tem algumas igrejas brasileiras investindo na liberdade das famílias lá. Porque para eles serem livres só se forem comprados. Só que não dá para mim comprar uma criança e o pai continuar preso ou escravo, ou comprar o pai e a criança. Tem que salvar a família toda e dar uma nova estrutura. O dinheiro será transferido da mão do ímpio para o justo, mas não é para todo mundo. É para quem tem coração na obra. Alguém está me entendendo? Ah, eu sinto Deus demais aqui, gente. Eu sei que vocês estão acostumados a sentir Deus, ouvir Deus no movimento, mas eu vejo e sinto Ele aqui de forma intensa. Aleluia. Falamos de dívidas, porque não tinha como começar isso aqui sem preparar vocês. Eu vou abrir um parênteses, porque senão eu posso esquecer, tá bom? A gente anunciou, na verdade, um projeto entre as mulheres, mas eu sei que nem todas estão lá no grupo de mulheres. E foi incrível que só foi a gente dar o início, né? E aí, minha mãe passou mal, eu estou impossibilitada até o momento de começar. Nós faremos um grupo de estudo financeiro com as mulheres da igreja. E é lá que eu vou trabalhar com vocês, porque como eu disse, a gente não tem tempo para fazer isso aqui. Não temos culto suficiente para fazer isso aqui. E a gente precisa se educar, e eu não estou falando apenas de orar e do espiritual, estou falando de aprender a lidar de verdade. E quando eu fiz o convite para elas, estou anunciando, porque caso alguém queira, é só passar o nome mulher, e nesse caso, você que é casado, pode aprender junto com a sua esposa, tá bom? Vou trabalhar com elas, porque a gente fala a mesma linguagem, até porque a gente pode olhar pelo grupo de mulheres e grupo da igreja, que vocês homens não manifestam lá para nada, então por que vocês vão querer outro grupo, né? Então, vocês aprendem junto com elas, mas quando o Senhor me deu isso, deixa eu falar isso aqui para vocês. Quem me ouve ainda, diga amém. Quem sente Deus aqui, gente, é só eu. Vai que eu estou emocionada, né? Vai que é a emoção de quem não está tendo culto uma semana. Aleluia. Eu contei para as meninas, que foi uma análise que eu fiz, de como a minha vida ministerial, e no sentido, não estou falando de agenda, de pregação, mas no sentido de acessar lugares espirituais que antes eu não acessava, deu um salto que pareceu repentino. E no mesmo dia, no mesmo momento que eu recebi esse salto, a Lili recebeu. Eu lembro que a primeira experiência que a gente teve para o aprofundamento espiritual foi na área de libertação. Foi muito legal, né? Ela é viciada em expulsar demônio, ama. Ela fica, poxa, já tem um tempão, né? Foi muito maneiro. E eu lembro que houve até um murmurinho em obreiros, em alguns que nem estão mais conosco, achando que eu tinha uma panelinha onde eu ensinava ela e não ensinava os obreiros. Mas quem é obreiro aqui lembra que eu tentei
a gente fez reunião, acho que teve 2, para me ensinar a vocês o passo a passo da libertação. Quem lembra dos obreiros? Levanta a mão para mim ver se vocês estão vivos. Levanta a mão, gente. 1 só, 2. Mais alguém lembra? Eu tentei. E aí, eu lembro que houve uma revolta de... Você só ensina para Lili e não ensina pra gente. Não. Eu falei, não, gente, eu estou ensinando o mesmo caminho. Mas com ela funcionava e com quem tentava não funcionava. E teve gente passando vergonha, com os demônios caíam e não saía. E deu uma sopinha aí no meio do caminho. E aí eu fui analisar o que estava acontecendo. Não houve eu receber de Deus e falar, Lili, vem cá que eu vou te mentorar. Houve uma parceria de amizade inocente. Porque enquanto eu lia um livro, eu mandava áudio para ela. Amiga, eu li um negócio aqui, deixa eu te contar. Blá, 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 blá. Amiga, aqui, eu vi um vídeo, vou te mandar o link, assiste aí. Amiga, comprei um curso, toma aí, recebe aí. Você está estudando? E eu cobrava dela. Tanto que ela nem gostava de ler, hoje lê mais do que eu. Eu era chata com ela. Como é que você vai mudar de vida, você nem lê? Aí eu não gosto. Falei, então ouve. Eu não aprendo ouvindo. Eu estava quase dando um cascudo nela. E de repente, emprestei um livro para ela. A partir daquele livro, ela foi liberta. E hoje ela lê muito mais que eu. Tanto que agora ela lê em áudio para mim, para adiantar a minha vida. Ô, Glória. Obrigada, amiga. E o que aconteceu? Aconteceu que enquanto eu estava aprendendo, eu ainda não tinha acessado. Enquanto eu estava aprendendo, eu estava partilhando como amiga. Só que o fato dela acessar o conhecimento no mesmo momento, e a gente ter uma aliança de amizade, fez o quê? Um salto para as duas ao mesmo tempo. Tanto que eu tenho brigado com ela para ela se soltar aqui nesse altar, que eu falei, mulher, você tem muito de Deus e não derrama. No dia que ela pregou aqui, que eu estava no hospital, eu falei, cara, é a sua chance. Eu não estou lá, o pastor não está lá, não tem ninguém para você ficar tímido. Se solta, pelo amor de Deus. Porque tem. Vocês sabem disso que tem. Então, quando o Senhor começou, que tem um tempinho, que o Senhor começou a me chamar a atenção sobre a questão financeira e me levar a estudar questões financeiras, eu tenho um projeto, um sonho para essa igreja. E aí eu lembrei disso, que no sentido espiritual, com a Lili, funcionou. Enquanto eu aprendia, passava para ela e ela deu o salto, eu falei, opa, na finança funciona também. Então eu convidei as mulheres para isso. Não convidei, hein? Eu já cheguei e vou te ensinar. Eu convidei. Vem aprender junto comigo no mesmo tempo. E aí eu tive um teste. Vou falar o nome, tá? Porque senão não tem graça falar e não ter testemunha. E o teste foi a Thaís. Que assim que eu anunciei, me ligou desesperada. Marquei com ela e o Aleph. E Thaís, tá pronto pra gente ir, sim ou não? O que você acha? Quando eu acabei com ela, eu falei, meu pai, eu tô pronta. Nem eu sabia que eu já sabia isso aqui tudo. E tá sendo extraordinário o que Deus já começou a fazer. Vocês estão entendendo? Aleluia. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu abri o parênteses para falar isso. Quem não está no grupo e quiser, quem não está no grupo das mulheres, né? E quiser, você vai me dar seu nome, seu telefone. Assim que o vento acalmar. Vai ser como? Você não vai pagar nada. Você só precisa ter internet em casa. Quem tem, diga amém. Caderno, quem tem, diga amém. Caneta ou lápis, quem tem, diga amém. Olhos e ouvido, para ver e ouvir, quem tem, diga amém. É só isso, não estou vendendo nada. Eu quero trazer vocês para o crescimento no mesmo momento. Você pode dar um glória? Mais alto. Aleluia. O último capítulo e encerramos. Nós falaremos agora, e claro que pincelado, sobre a última, haverá, gente, a última grande transferência de riqueza. Vou repetir. Haverá, é nesse tempo, a última, porque isso aqui já aconteceu ao longo da história. Eu vou pincelar uma história bíblica hoje, mas são várias. Já aconteceu várias ao longo do tempo da humanidade. Mas nós viveremos a última grande transferência de riqueza. Amém? Você pode dar uma glória? E como eu não quero que você ache que eu sonhei ou eu falei, eu é de mim mesmo, eu quero ler a Bíblia com você. Provérbios capítulo 13, versículo 22. Provérbios 13, 22 diz assim, ó. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Senhor, será que a igreja entendeu? Ouviu, Senhor? Vou ler de novo, de repente você acorda. Ouça. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, ou seja, não é só para os filhos. A herança é tão gorda que os netos estão herdando. Ok. Mas a riqueza do pecador é depositada para os justos. Glória a Deus por 3 pessoas que acordaram. Aleluia.
A transferência de riqueza, gente, sempre começou, sempre houve com um sonho de Deus. Dobra a sua atenção agora para você entender por que Deus fará e por que isso tem a ver com avivamento e por que nós estamos gastando um domingo para falar sobre isso, amém? Se o sono te pegou, já ensinei vocês, dobra, aperta as pontinhas dos dedos dos pés no chão, que a sua mente vai voltar para cá em nome de Jesus, ok? Então, a transferência de riqueza sempre começa com um sonho de Deus. E nós vemos isso literalmente acontecendo na vida de José, né? José era o quê? Ele era uma chave que seria usado para a sobrevivência de Israel. E para Deus revelar isso a ele, começou a dar a ele o quê? Começou a dar o quê? Sonhos. E entenda isso aqui. Existem pessoas chaves posicionadas em lugares estratégicos, obedientes à voz de Deus. Elas vão receber ferramentas que elas vão precisar para cumprir a vontade de Deus. Amém? Amém? Aí Deus tem algumas pessoas em mente nesse tempo para salvar a geração ali de Abraão e cumprir a promessa. A pessoa-chave era quem? A pessoa-chave era quem? José. E nesse tempo, porque agora é a última colheita, nesse tempo quem Deus tem em mente? Aleluia. Quem Deus tem em mente? Lula, gente? É ele a chave? Quem Deus tem em mente é eu e você. Então nós somos a geração chave para um propósito chave. Alguém está entendendo? Amém? Nós somos as pessoas estratégicas que Deus escolheu para estar no tempo final. E o destino é específico, é o plano de Deus. Aleluia! Então Deus está chamando um povo para entrar. Ouça isso aqui. Deus está chamando um povo para entrar no seu destino no tempo do fim. E o que coopera? Que destino é esse? Um destino financeiro. Deixa eu traduzir logo para você não vaguear. Deus não te dará riquezas para você ostentar carro de luxo. Se o seu sonho é ter carro de luxo, várias casas, várias mulheres, a riqueza não chegará para você. Porque o motivo aqui não é ostentação. Deus dará riqueza para quem estiver dentro do plano, do desenho dele. Está entendendo? Do projeto dele. Entenda isso aqui. Deus é um Deus de propósito. E Deus é um Deus de planejamento. Você vai olhar a Bíblia, sempre ele tem um plano. Gente, a história de Israel, do povo hebreu, saindo do Egito, lá no livro de Êxodo, capítulo o quê? 14, 13? Né? 14 ou 15 é o mar, por aí. Deus havia falado com Abraão em Gênesis capítulo 12, antes de Isaac ser gerado. Deus fazendo a promessa que faria dele pai de uma grande nação. E Deus dizendo, esse povo será cativo por 400 anos. Eles vão sofrer açoite, serão escravos. Mas eu vou libertar. E eles sairão de lá levando os tesouros que a terra vai pagar para eles. Nem Isaac havia nascido e Deus já estava falando. Porque Deus é um Deus que planeja. Aleluia! Então ele criou um plano e ele também tem um plano para essa geração, para ele cumprir. E qual é este plano? O que você acha? Que plano é esse? Tem que ter pelo menos um aqui, Jesus, para saber assim. Aleluia! O plano com José era o que, gente? Qual era o plano com José? O que você acha? Fazer dele governador, porque ele era bonzinho, para ele ser o cara, rico e... Era isso, gente? Hã? Ele era a chave para quê? Salvar a geração, que daria origem ao povo hebreu, ok? Amém? Eu estou dizendo que Deus tem um propósito, Ele é um Deus que planeja, e Ele tem um plano para esta geração cumprir. Qual é esse plano? Jesus anunciou alcançar os 4 cantos da terra. Que ninguém dá glória numa hora dessa, Senhor. Qual é o plano de Deus?
alcançar o mundo através do Evangelho de Cristo. Qual é o plano de Deus? Gente, estou revelando para vocês de verdade chave aqui. Qual é o plano de Deus? Alcançar o mundo através do Evangelho. Para que esse plano, o plano de Deus, se cumpra em nós, tem que acontecer. Vou repetir. Tem que acontecer uma última grande transferência de riqueza. Por quê? Para nós recebermos essa transferência de Deus, Deus deve nos tirar da zona de conforto. Por isso a crise vem. Ele nos tira da zona de conforto, como ele tirou José. Quem é José? O filhinho preferido de papai, o filhinho amado, o filhinho que sentava para aprender sobre contabilidade com o papai, o filhinho da túnica colorida. Mas Deus resolveu tirar da zona de conforto para treiná-lo. Então, para receber essa transferência, tem alguém aqui que quer, gente? De repente estou falando um assunto que ninguém quer, né? Tem alguém que quer ser portador dessa transferência? Glória a Deus. Se você não quer, é um direito seu. Então, para quem quer? Para receber essa transferência, primeiro, você precisa acreditar no que Deus falou. Lembra? Crede nos seus profetas e... Olha a prosperidade ligada ao crer aqui, ó. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, primeiro, eu preciso acreditar no que Deus falou. Entenda. Deus começará a falar do que Ele tem com você através de um sonho. O que é um sonho? Um desejo. Porque a Bíblia diz que é Deus quem faz em nós. Tanto é Ele que cumpre, tanto o querer quanto o efetuar. Efetuar é o fazer e o querer. Desejo. Como que eu sei o plano de Deus, o propósito de Deus para a minha vida? Começa com um desejo. Se você não entendeu direito o desejo, Deus vai usar ao longo da sua vida pessoas para te dizer: eu tenho uma grande obra com você, o meu chamado na tua vida é esse. Mas entenda, no caminho o diabo se levantará contra o sonho que Deus tem na sua vida. Não só o diabo, família vai se levantar, pessoas que você ama vão se levantar, porque quem jogou José no buraco foi seus irmãos. Quando ele contou o sonho, até o pai o repreendeu. Porventura você acha que os seus irmãos, sua mãe, vamos nos dobrar diante de você? Primeiro passo, acreditar. Seu problema é que você quer pessoas que acreditam. Você quer que alguém apoie. Não, você não precisa de ninguém apoiando. Você só precisa acreditar no que Ele falou. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou falando de um aumento de salário. Vou repetir. Eu não estou falando de um aumento de salário. Eu estou falando de um milagre. Eu estou falando de um milagre de que forma? De uma transferência. Não é de trocado. É de riqueza. Aleluia. Que virá até você através do poder de Deus, do poder reprodutor de Deus, ativando em você a semente que Ele já plantou. Aleluia. Oh, aleluia. Igreja, não olhe para as suas circunstâncias presentes. Porque as suas circunstâncias presentes não influenciam o que Deus tem no seu futuro. Eu vou repetir. Eu sei que você está olhando para a crise, você está olhando para a dívida, você está olhando para o desemprego, você está olhando para o tamanho de salário, você está olhando para o histórico familiar. E a palavra de Deus para você hoje é: não olhe para a circunstância do presente, porque elas não influenciam no futuro que Deus tem com você. Não olhe
olhe com os olhos naturais. Você não vê os olhos naturais e crê que é isso. Não. O justo, lembra? Ele não anda pela vista, ele anda pela fé. Se José tivesse olhado para o que via, ele tinha desistido. Por que não? Por que não aceitar a proposta da mulher de Potifar? Eu não estou na casa do meu pai não está vendo, Deus me abandonou, me jogou no buraco, fez de mim um escravo. O que eu tenho a perder? Talvez vou ter até umas regalias aqui, aleluia. Só que ele não olhou, ele não se via como escravo, não olhou para o tempo presente, ele lembrou da palavra que recebeu. Dobra atenção que a partir de agora é para você entender como receber. Amém? Amém? A transferência não será para negligentes. Vou repetir. Não será para negligentes. Por isso que ele começou primeiro mandando a gente colocar finança em ordem. Amém? José estava totalmente preparado. Não havia nele despreparo. Quando escravo, ele propôs no seu coração: eu vou ser o melhor escravo, independente do que ele recebia. E você vai ver que depois de acusado injustamente, ele poderia se conformar com a posição de escravo prisioneiro. Mas não se conformou. Gente, quem é que na prisão quer se destacar para cuidar de alguém? Mas ele carregava com ele uma palavra. E ele não se deixou se dobrar pelas circunstâncias que via. Ao ponto, eu estou falando de um presidiário, o carcereiro confiar nele a chave e os presos. O que é isso? Dobra atenção que agora aperta um pouquinho. Caráter é uma exigência para o recebimento da grande transferência de riqueza. Então é para todo mundo, gente? Não sai murmurando não. Por que comigo não funcionou? Não chegou para mim? Porque caráter é uma exigência, é uma condição que Deus não vai negociar com você. Ah, porque você está na minha casa, né? Vou te dar. Não. Que tipo de caráter, gente? Aleluia. Sem o tipo de caráter que Deus colocou na vida de José, Deus não nos fará participantes da grande transferência de riqueza. Eu vou dar uma pausa aqui, que isso aqui não está aqui não, tá? É download ao vivo. Escravo tem salário, gente? O escravo pode sonhar em comprar, em ter sua casa? E por que alguém numa condição de escravo vai querer ser o melhor escravo? Aos que trabalham, você é o melhor funcionário? Ou você vai no limite do que é estabelecido? Se está na minha função, eu faço. Isso é um absurdo, eu não recebo para isso. Quem é você? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Vocês estão entendendo, gente? Porque essa visão de que eu tenho que fazer apenas o que está dentro. Eu tenho um horário para entrar e para sair. Eu até me atraso para entrar, mas para sair 5 minutos antes eu estou no portão já para bater cartão. Não é posição de quem vai receber grande transferência. Porque você é um medíocre. O que é medíocre? Quem vive na média. Quer que eu viver na média? Você lembra do tempo de escola? Na minha época, a média era 6. Menos de 6, recuperação. Menos ainda, reprova. 6, passei. Sou inteligente? Não. Importante que eu passei. E todo mundo lutava para alcançar 6. E quem alcançou nota 6? Hoje é auxiliar de serviços gerais. Porque a vida dele foi se conformar no limite que dá. Mas em toda a sala de aula havia alguém que chorava quando tirava 9. Eu não acredito que eu tirei 9. Eu estudei tanto e não tirei 10. E onde esses estão? Alguém está entendendo o que Deus está falando? Aleluia! Por que, gente? Tem que ter caráter. Porque
Provérbios. Primeiro, porque sem o caráter, a grande riqueza nos destruirá. Vou repetir. Sem caráter, a grande riqueza vai nos destruir. Provérbios 1:32. A prosperidade dos loucos os destruirá. Então Deus sabe que muitos na igreja têm tão pouco caráter que diz respeito à finança, que uma grande transferência de riqueza em sua vida iria destruí-lo. E Deus te ama tanto, tanto, que Ele não está interessado em te dar algo que para os seus olhos parece bom, mas que vai te destruir. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Deus prefere te dizer não, te ver chorar aqui agora, mas passar a eternidade com Ele, do que te dizer sim, e você passar a eternidade chorando com o diabo. Amém? Então é amor. Então por isso que primeiro Ele vai tratar o caráter. Então Deus está interessado em nos moldar. Ouça isso. Em nos moldar, em nos edificar o nosso caráter, para nos levar a uma posição onde possamos lidar com qualquer coisa que Ele confiar a nós. Ele pode confiar os seus milhares e isso não mudará quem somos, porque não somos pelo que temos. Você está entendendo? Aleluia. Aleluia. As provas de José, gente, tiveram esse propósito. Eu espero que tenha ao menos alguém aqui rápido para pegar isso aqui. As provas na vida de José tiveram esse propósito: moldar o caráter, preparar. Eu vou repetir. A prova não é para você desviar. A prova não é abandono de Deus. Essa crise, essa dificuldade não foi porque Deus te esqueceu. É porque Ele tem algo de excelência, mas não pode te entregar antes do tempo. Então, em nome de Jesus, entenda, você está sendo testado, porque o seu caráter está sendo moldado, para que você fique pronto para receber o que Ele tem. Ele sabe que tá doendo, mas ninguém me entende. Ele sabe, mas eu tenho tido crise. Ele sabe, mas Ele está te moldando. Não é abandono. Eu vou repetir, não é abandono. É treinamento. Esquecimento, é treinamento. Aleluia. Se você quiser ser tremendamente abençoado além da sua imaginação, você deve passar por um processo de edificação do seu caráter, que vai o quê? Te temperar, te tratar, te lixar mesmo, para te deixar no ponto. Aleluia. Até você chegar ao ponto de ser capaz de administrar adequadamente os recursos que Deus colocar em suas mãos. Pastora, como que eu vou receber uma grande transferência se a minha vida é moldada por dificuldade? É uma dificuldade terrível, porque Deus está te treinando. Gente, só dá valor, vamos lembrar isso aqui, que é um costume, infelizmente, nosso, do povo. A gente só dá valor quando? Então, alguém que está passando por muita crise, você é a pessoa mais capacitada para entender que você precisa aprender a valorizar para quando receber, nunca mais chegar na crise que vive hoje. Treinamento. Aleluia. Você pode dar uma glória? Aleluia. Prepare-se. Essa é a palavra de Deus. Prepare-se para a última. Eu vou repetir essa frase. Última. Prepare-se para a última grande transferência de riqueza. Depois que você tiver desenvolvido o seu caráter adequadamente em sua vida,
haverá. Ouça isso aqui, quem tiver mais fé, levanta a mão para receber. Depois que você tiver, aleluia, desenvolvido um caráter adequado, em sua vida haverá um fluxo natural. Vou repetir, natural do poder de Deus para lhe transferir riquezas. Primeiro, vamos lembrar? A promessa de Deus na sua vida sempre tem a ver com o ministério. Já repararam? Sim ou não? Sim ou não, gente? Então como é que a gente começa? Você começa ministrando no nível que você está, onde você estiver. Antes que venha a transferência. A maioria espera, quando Deus cumprir na minha vida, quando Deus me der, quando Deus fazer. Não. Você começa de onde está. Às vezes, nós não queremos fazer o nosso melhor enquanto essa transferência não vem. Se a gente ficar aí esperando em Deus ela vir, nós vamos passar a vida ou um longo tempo esperando. Mas se nós começarmos a fazer o que pudermos na situação atual que estamos, a transferência já está a caminho. Vou repetir para alguém. Aleluia. Eu vou desenhar para alguém. Eu vou desenhar no modo exatamente financeiro. Talvez o seu coração queima ajudar os que não têm, ajudar os pobres, ajudar na missão. E o teu sonho era ter, para fazer, para doar, para comprar. E você ainda não está nesse nível. Mas o nível que você está, você pode dar uma faxina na casa de alguém que está doente. Você vai começar por onde? Alguém está me entendendo? Mas faxina é obra de Deus? Sim, porque você está servindo pessoas. E o reino é servir pessoas, não é servir microfone. Não é holofote. Deus te colocará no lugar de destaque quando você for aprovado nos bastidores. Porque é lá que o caráter é revelado, no cotidiano. Aleluia. Oh, glória. Amém? Amém? Então, gente, o segredo é prestar atenção na voz de Deus. Prestar atenção aonde? Na voz de Deus. E ter o caráter pronto para receber. Aleluia. E quando fala de caráter, ouça isso aqui. Você precisa falar a verdade. Quem anda na mentira, você não vai viver transferência de riqueza, hein? Ouça o que eu estou falando. Quem está comigo ainda, diga amém. Agora você dá um glória mais alto para acordar quem está dormindo. Isso aí. Deixa Deus te usar. Usa até para um futucão. Fala, amigo, você não pode perder isso. O diabo está te secando se você não receber. Aleluia. Fale a verdade, seja ela positiva ou negativa. Nós estamos falando do caráter como José tinha. Você lembra quando os funcionários do rei estavam presos, tiveram sonhos? Vocês lembram? Quem lembra? José na prisão? José não amoleceu na hora de dar a interpretação do sonho ao padeiro. Qual era a interpretação? Em 3 dias você vai morrer. Ele interpretou o sonho do copeiro e disse, olha, em 3 dias você vai ser restituído do seu cargo. Os dois sonharam no mesmo dia. Falar, isso aqui é maneiro, não é? Em 3 dias Deus vai mudar a sua história. Em 3 dias Deus vai te honrar. Em 3 dias a porta se abre. Que delícia, gente. Aí o outro vendo que a interpretação era boa. Ei, eu também tive um sonho. Deixa eu te contar meu sonho. E qual era a interpretação? Então, em 3 dias você morrerá. Não teve um rodeio aqui. Aleluia. Alguém está me entendendo? Vamos olhar para... Eu acho que energia física também, né? É? Energia física? Energia é o que, gente? É, né? Certo. Tem tempo que eu fugi da escola. Na física... Para se produzir faísca na energia, você precisa de quê? Tem algum eletricista aqui, gente? Você precisa do positivo e do... Você precisa do positivo e do... Só que a nossa geração só quer o positivo. Alguém está entendendo o que eu estou falando?
gente aqui, quando eu estiver aqui, digo, no ministério, que já disse na minha cara que me odiou. Que me odiou por um tempo. E que dizia, eu odeio você. E aí, claro, a gente fica triste. Às vezes eu choro. Hoje eu não choro mais não. Porque me bateram tanto que eu fiquei meia dura. Mas já chorei. Por que, Senhor, que me odeia? E quando a pessoa ficava de boa, e aí ela contava, porque no dia que eu te pedi um conselho, você não falou o que eu queria. Porque eu fui falar com você mal do meu marido e você falou que eu estava errada. Mandou eu endireitar. Esse episódio aqui de marido já foi uns 3 casos. Porque eu fui desabafar com você, eu esperava um acolhimento. Gente, quem já passou sabe que eu acolho. Mas na hora que eu tiver que dar na sua cara, educadamente eu darei. Não se assusta não, quem não aceitou Jesus, que não é de verdade, sim, não, literalmente. Tá bom? Vocês podem vir que eu amo vocês. Aleluia. 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 Você pode ser legal, você pode me dar presente, você pode me abraçar, mas a hora que eu precisar falar a verdade pra você, por te amar, eu preciso falar a verdade, e principalmente pra ser coerente com o que ele confiou a mim. A Keila apanhou antes de vir. Ela não é, Keila? Tinha dia que eu falava, cara, eu quero ir na sua casa pra te pegar, vontade de dar um cascudo em você. Sério, você quer desanimar por isso? Apanhou antes de vir, tá aqui, ó. Aleluia. Então, gente, esse tipo de atitude de ser verdadeiro, de falar o positivo e o negativo, vai nos ajudar a chegar ao ponto em que nós não seremos manipulados pelos outros, seja pelo poder político, seja pelo dinheiro. Quando nós chegamos a esse ponto, então nós alcançamos um nível elevado de caráter com Deus, que Ele vai nos capacitar. Está pronto para receber o que eu tenho? Agora, segura, Renan. Agora um relacionamento de politicagem. Aonde pra quem não tem, eu sou dura. Pra quem tem, eu sou leve. Pra quem oferta muito, eu não disciplino. Pra quem não oferta, eu abandono. Não tá, alguém tá me entendendo? Você precisa ser coerente com a palavra da verdade. Seja dura ou seja doce. Aleluia. Dá um glória, gente. Vamos para a parte importante. Descobrir para quem é essa última grande transferência. Quem quer saber para quem é? Diga amém. Aleluia. Deus não transferirá grandes riquezas nas mãos de quem duvida do que Ele fala. Nas mãos de quem deixa a desejar em matéria de caráter. Na mão de quem não é um bom administrador. Primeiro, gente, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. Primeira coisa que a gente precisa fazer a partir de quando? Vocês estão espertos. É colocar a nossa finança em ordem. Primeiro ponto, eu quero receber mais, eu vou precisar me organizar. Amém? Alguém está entendendo? O que não, essa riqueza não vai para a mão daquele que não tem um coração para sustentar o reino de Deus com as suas finanças. Então eu preciso tratar isso no meu coração. Eu tenho que ser alguém que me organizo, mas eu tenho que ser alguém que tem o coração disposto a fazer pelo reino, porque Ele só vai confiar a mim para que eu faça. Amém? Vamos meditar aqui. Vamos. Quando eu falo isso, que Deus só vai te dar para você dar, parece estranho, né? Para que eu quero então? Melhor continuar onde eu estou. Vamos lá. José era escravo, depois presidiário injustamente. Ele comia, imagina que a comida da prisão não era melhor, certo? Certo? Não era o banquete do rei. Aí, Deus só vai fazer na vida dele por causa da promessa para Abraão, ou seja, para livrar o povo, ok?
Não era por causa dele, era por causa do povo. Vocês concordam? Mas, para isso, José foi beneficiado ou não? O que vocês acham? O que vocês acham, gente? Você acha que ele morou na favela do Egito? Aleluia! Você acha que o perfume dele era aquele cara de boi do supermercado? Aleluia! Você acha que a roupa dele era aquele de saco de estopa? Olha o que o faraó disse. Eu estou te dando o meu anel. E a partir de agora, eu só serei maior do que você quando eu estiver no trono. Você não está entendendo? O rei fora do trono, José era maior do que ele. Tem a ver a gente aprender a estocar com transferência? Tem! Porque ele só é promovido exatamente por definir o sonho de José. Olha, coloca um homem sábio para administrar. Porque haverá agora um tempo de bonança, mas daqui 7 anos haverá um tempo de fome. Estoque! Crise não é para trazer desespero. Primeiro, porque você está recebendo informação privilegiada. Crise é para te fazer prosperar. Porque se você aprender a cuidar agora, na crise você terá. Diz a Bíblia que no tempo de fome o Egito prosperou ainda mais. Começa a treinar quando eu tiver muito. Porque se eu não treinar agora, eu não sei receberei muito. Eu preciso treinar no pouco. Amém, Senhor. Eu queria mudar isso aqui pra lá, né? Mas tá bom. 9:16. Posso continuar, gente? Tô acabando. Tô na última folha. Vocês acreditam se quiser. Meu propósito é acabar agora. Isso aqui é para mim ensinar as meninas lá dentro. Thaís e Lili já receberam. Mas eu vou falar para vocês agora o ponto básico, que é quando a gente vai aprender a ler, a gente aprende por qual? Por onde? As vogaizinhas, né? Então é o beabá, mas é o beabá que a gente ainda não faz. Tudo que você recebe, você precisa pagar o seu próprio salário, guardando 10% do que você recebe. Vou repetir. Isso aqui é o primeiro capítulo da nossa aula lá dentro. Elas serão exercício, serão cobradas. Eu já falei, só vem quem quer. Você come a semente, como diz Eclesiastes. O Senhor te dá o pão e a semente, mas o tolo come o pão e a semente. Lembra daquele texto, lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará? É porque a chuva só vinha em 2 tempos. Para preparar a terra, para plantar, e depois para colher, porque Israel é deserto, lá não tem chuva. Por isso o temporã Seródia é Deus enviando para o tempo de plantio e colheita. Só dava para plantar na época da chuva. Ok? Terreno seco. Quando eles colhiam o trigo para o mantimento para 1 ano. Era o tempo do próximo plantio crescer, gerar de novo, colher de novo, ok? Então colhia o trigo. A gente colhe no pacotinho, gente? Vocês acham, sim ou não? Colhia a semente. Eles tiravam a semente, tiravam a porção, administravam elas, para eles triturar para preparar o pão. Então o pai de família guardava no lugar mais alto da casa, no lugar mais seguro, uma porçãozinha de semente. Dependendo do tamanho da família, quando o céu começava a anunciar que a chuva estava próxima, o pão já tinha acabado. E o pai teria que ter uma decisão, porque o filhinho estava chorando: pai, estou com fome, me dá pão. E ele tinha lá a última semente, não tem trigo mais. Aleluia.
não tem pão mais. Os menos sábios pensavam: como é que eu vou ver meu filho com fome? Eu não tenho de onde tirar pão. Peraí, meu filho, vou pegar a última porção aqui da semente, vou preparar o trigo e farei o pão. Sua mãe fará o pão. Só que quando a chuva chegava, ele não tinha semente para plantar. Então o próximo ano é o ano inteiro sem pão. Alguém está me entendendo o que eu estou falando? Nesse período ele tem que decidir. É um período de jejum agora. É um período de um caldinho, um ralo agora sem pão. Para a gente ter no tempo certo, quando a chuva chegar, a semente que vai garantir o nosso ano de colheita. Alguém está entendendo? Esse aqui é o básico, eu vou repetir de novo. Vocês vão receber, a maioria vai receber ainda. Você vai ser fiel ao Senhor, eu espero em Deus você entender isso aqui, né? Primeiro é Ele. Então, a partir de agora, seu orçamento não é em cima de 100% do que você recebe. Mas seu orçamento tem que caber em 80%. Porque você vai tirar a parte que é de Deus, amém? E você vai tirar 10%. É o mesmo valor, você mandou o dízimo, pegou o valor do dízimo, mesmo valor, e mandou. Aonde que eu coloco? Começa com o básico, caixinha do PicPay, cofrinho, porquinho, do Nubank. É isso, você vai mandar para lá. 10%. Só dê um chute, porque elas vão aprender de verdade como fazer isso crescer e tirar isso dali para fazer mais. Mas aqui é o beabá para vocês entenderem que Deus está falando conosco de prática. Não é orar para o dinheiro cair do céu, é aprender a lidar com ele agora. Amém? Você pode dar um glória? Quem recebeu aí que foi de graça? Aleluia, aleluia. Então Deus tem um propósito para a sua riqueza. Assim como ele tinha no tempo de José. Deus transferiu o controle do Egito inteiro para a mão de José. Amém? Então ele fará novamente que a riqueza saia da mão do ímpio e passa para a mão do justo. Mas isso não será feito com o propósito de sustentar a nossa vaidade, mas com o propósito de sustentar, ouça isso aqui, a maior, eu repito, a maior arrancada evangelística que já se viu no mundo. Ah, você não entendeu. A riqueza virá, porque ele vai usar agora a igreja para a maior ação evangelística que já se viu na história da igreja. E você já entendeu que você é beneficiado no meio do negócio. Amém? Não vou falar disso aqui de novo. Ok? Aleluia! Então, os justos, por que a riqueza sairá da mão do ímpio para a mão do justo? Porque os justos financiarão a colheita final. Volta de Jesus. Vocês entenderam agora a correlação? Crise, transferência, avivamento acontece no mesmo tempo para a grande colheita, porque Jesus está voltando. E deixa eu falar de transferência no literal, para que você pegue isso aqui. Quem é inteligente já começa a partir de hoje. Amém? Onde está o dinheiro? Cadê o dinheiro que estava aqui? Tinha um programa assim, né? Investigativo antes. Onde está o dinheiro? Gente, o fato de existir uma crise não significa que não existe dinheiro, ok? Quem está me ouvindo ainda, gente? O fato de existir uma crise não significa que não exista mais dinheiro. Significa que o dinheiro está circulando de uma outra forma. Vou repetir. Crise, mas o dinheiro não foi abduzido para Marte. Ele continua nesse plano terreno. Ok? Ok? Se o dinheiro não está na mão do povo, está na mão de quem? Não responda não. Se o dinheiro não está na mão do justo, está na mão de quem? Melhorou, né? Aleluia. O dinheiro troca de lado, gente. Ele anda. Ok? De tempo em tempo ele troca de lado.
A crise é para isso. A crise é que faz o dinheiro. É porque a gente é lento. Mas tem um monte de gente que eu comprei curso e curso caro, que em 2018 estava falido, quebrado. Mas quando a crise chegou em 2019 com a Covid, prosperaram. Estão ricos hoje. Porque crise vai fazer essa movimentação. Alguém está entendendo? Amém? Então a crise serve para isso, para tirar o dinheiro na mão de um e colocar na mão de outro. Matéria para outro dia, só para nós lá. Mas só para vocês entenderem, o Tesouro Selic subiu, se eu não me engano agora para 14%. E isso coloca o Brasil em crise. Por quê? Vai fazer o preço de tudo subir. Então nós, como compradores, é horrível. Para as empresas, no sentido de pagar funcionário e etc. Tudo é horrível, tudo sobe, combustível e etc. Terrível. Terrível para nós como consumidores. Mas para quem investe, fica rico agora. Alguém está me entendendo? É a mesma coisa, é uma coisa que coloca o Brasil em crise. Quem for inteligente começar a investir agora, você recebe mais. Alguém está me entendendo? Eu sei que você não entendeu nada, porque isso aqui tem que aprofundar. Mas é só para você entender como que a gente está atrasado aqui na coisa. Amém? Amém? O amém mais bonito? Então, Deus é tão bom que Ele está nos dando a informação privilegiada, como Ele sempre fez com essa igreja. Você pode glorificar Ele por isso? Então vamos falar dessa troca de riqueza e eu encerro. Estamos vivendo agora uma troca de riqueza. O que é troca de riqueza? O que é crise? Movimentação do dinheiro, o dinheiro andando de outra forma. Houve um tempo que dinheiro era trocar meu trigo com seu leite, você trocar o leite com milho, o outro trocar o milho com açúcar. Esse era o dinheiro. Até que se tornou, virou moeda. Aí virou papel. Era assim que o dinheiro circulava. Alguém está me entendendo? Aí o dinheiro mudou. Você nem vê o dinheiro em papel mais, certo? Nós estamos vivendo agora uma troca de movimentação de riqueza, onde a maior parte da riqueza está no digital e na tecnologia. Vou repetir, a maior parte da riqueza está no digital e na tecnologia. Eu quero galgar essa transferência. Eu vou capinar lote? Aleluia. Alguém está me entendendo, gente? Eu preciso saber onde ele está andando. E isso vai exigir de mim sair do lugar de preguiça e aprender. Vocês mais novos. E quando eu falo mais novo, eu estou falando pessoal aí de 50 abaixo. Que eu acho que 50 você ainda tem cérebro para entender, para aprender alguma coisa. Em nome de Jesus, jovens, para de gastar seu tempo, porque tempo é vida. Para de gastar a sua vida olhando rios, vídeo engraçado, fofocando, e usa esse celular para aprender. Agora, vamos lá. O dinheiro agora, a riqueza, a maior parte dela está andando aonde que eu disse? Onde, gente? Só que a grande massa, o povão, não sabe disso e não tem conhecimento disso. Eles não têm acesso a isso. Daí vem a crise. Amém? Cadê? Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Eu confesso que eu lutei para não vir com esse assunto, porque eu achei que seria sonolento, cansativo e pesado. Mas eu sinto Deus aqui a cada segundo. E eu espero que mais alguém foi inteligente para pegar. Tá vindo, já chegou, gente. Vamos pincelar aqui, resumir a mensagem para você sair daqui. Porque eu sei que você ouviu uma hora de pregação e você fica, caraca, foi bom, mas... Só sei que foi bom, mas não lembro muita coisa. Vamos pincelar o plano de ação? Plano de ação. Próxima compra. Próxima compra. Comprar mais. Você vai comprar mais e deixar no armário?
Você vai pro YouTube aprender como guardar e conservar. Tem negócio para você conservar até 30 anos. Negócio simples, garrafa PET, dente de alho. Garrafa PET, folha de louro. Diz que folha de louro no arroz altera o sabor do arroz. Então você usa alho no arroz, folha de louro no feijão. Alguém pegou? Plano de ação prático. Próxima compra. Próximo salário. Próximo pagamento. Aleluia. Aleluia. Amém? Dever de casa. Porque uma boa aula tem dever de casa. Estou muito audaciosa hoje. Você vai fazer, alguns têm, eu sei, mas a maioria não. Você vai tirar um tempinho, marido, mulher, jovem, que já tem seu salário, e você vai anotar todas as saídas e todas as entradas. Você vai tomar um susto, tá bom? Primeira coisa para prosperar, identificar onde está o vazamento. Amém? Então, dever de casa. Vazamento ali, a Júlia. Já identificou um? Amém? Dever de casa. Eu vou querer prova disso, tá? Não precisa mandar a foto quero ver suas dívidas, não. Você manda embaçadinho. Eu vou querer prova disso, quem está fazendo. Dever de casa, anotar. Senta, tira um dia. Senta com o marido, a esposa. Gente, é tudo. Ah, eu pago R$ 9,90 para um canal de streaming. Tem que anotar? Tem. Ah, eu pago R$2 de ajuda, não sei o que lá. Tem. Você tem que identificar os vazamentos. Depois a gente vai tratar isso lá dentro do nosso estudo. Amém? Eu quero orar, gente. Eu estou sentindo Deus demais aqui. Por mim eu nem acabava, mas tem que acabar, né?